E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 15 de junho. Este conteúdo de agora é um dos mais especiais desde quando eu tenho um canal aqui para falar de Botafogo. Estamos na Copa do Mundo de Clubes e o Botafogo estreia hoje contra o Seattle Sounders, 11 horas da noite, horário de Brasília. A gente vai trazer todos os detalhes dessa partida. Quero falar sobre o Botafogo, falar um pouquinho do adversário, a arbitragem, aonde assistir o jogo. Irmãos, começou a Copa do Mundo de Clubes e o Botafogo tá jogando. É a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Não vai ser fácil, o nosso grupo não é fácil, mas a gente tá e vamos sonhar, vamos em busca, vamos curtir esse momento, tá? Olha, tudo isso agora, mas antes eu peço para vocês aquela moral. É de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal. R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, antes da gente falar da partida do Botafogo, ontem tivemos ali a abertura, né? O jogo aconteceu ali 9 horas da noite, horário de Brasília. 0 para o Inter Miami, time do Messi, do Suárez. E 0 também para o Al Ahly, do Egito. Grupo A é o mesmo grupo do Palmeiras e Porto. Então ontem tivemos a abertura da Copa do Mundo de Clubes com esse empate. E deixa eu passar para vocês aqui a agenda de hoje, né? Para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece neste domingo. Não tem só jogo de Botafogo, tem outros jogos também. Por exemplo, 1h da tarde, no grupo C, vai jogar o Bayern de Munique contra o Auckland City. Então hoje, 1h da tarde, a gente tem essa partida. 4 horas da tarde, a gente tem um jogo hoje, domingão, que interessa ao Botafogo, porque é do mesmo grupo, o grupo B, o grupo do Botafogo. Então hoje teremos aí PSG contra Atlético de Madrid, 4 horas da tarde. 7 horas da noite, a gente tem Palmeiras e Porto, grupo A, o mesmo grupo do Inter Miami e do Al Ahly. E o nosso jogo ali, 11 horas da noite, a bola vai rolar pelo grupo B, Botafogo e Seattle Sounders no estádio Lumen Field, grama natural, tá? Muita gente falando, não, o gramado lá é sintético. Era, né? Porque pro Mundial, a equipe do Seattle mudou o gramado. Agora é grama natural, não é mais grama sintética. Então, 11 horas da noite a bola rola para a estreia do nosso glorioso nessa Copa do Mundo de Clubes. Gente, desfrute, vamos curtir, vamos aproveitar. O grupo do Botafogo tem PSG, tem Atlético de Madrid. A gente sabe que não é um grupo fácil, mas eu de verdade, eu tô com um sentimento que dá pra gente buscar. Eu tô com um sentimento, eu tô sonhando de um jeito, claro. Se o Botafogo for eliminado na fase de grupos, coisa que a gente não quer, eu não vou ficar frustrado, porque, cara, olha o que era o Botafogo há 3 anos atrás, numa Série B, e olha o que é o Botafogo hoje, cara. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Claro que eu não vou ficar frustrado, mas eu tô com um sentimento muito diferente, um sentimento de que dá pra sonhar. O Botafogo tem que ganhar hoje, é o jogo fundamental do nosso grupo, e depois ver o que acontece contra o Atlético de Madrid, os adversários aí europeus bem complicados. Lembrando que os europeus estão em fim de temporada, cansados. Nos Estados Unidos tá muito calor. Por exemplo, o jogo do Botafogo contra o Atlético de Madrid vai ser meio-dia
horário lá dos Estados Unidos. Então, assim, vai estar fazendo calor contra o Atlético de Madrid. Então, a gente pode aproveitar algumas questões. Cara, assim, vamos sonhar, mas primeiro, curte, desfrute e depois a gente vê o que acontece. Uma coisa eu tenho certeza, garra não vai faltar, força de vontade não vai faltar. Os jogadores do Botafogo, cara, desde o ano passado demonstram isso, né? Campeão da Libertadores com um jogador a menos, classificado agora na Libertadores contra a Universidade do Chile com um jogador a menos. Então, garra, força de vontade, empenho, eu tenho certeza que não vai faltar por parte dos jogadores, que vai ter que dosar isso com ansiedade. O Botafogo vai ter que prestar atenção muito na questão da ansiedade, de querer fazer o resultado logo. Calma, o Botafogo hoje, ele tem mais time do que o Seattle Sounders e dá para jogar. Então a gente chega carregado de esperança, ganhando hoje. Vamos em busca, por que não, né? Eu tenho certeza que dá para sonhar e vambora. Olha, o time do Renato Paiva, lembrando que não vai ter hoje o Matheus Martins, lesionado ainda com problema na coxa. O Bastos viajou, mas provavelmente não deve ficar no banco ainda hoje. E tem a volta do Cuiabano. O Cuiabano ficou fora nos últimos jogos por problemas de dores nas costas e o Cuiabano volta. Lembrando que o Botafogo fez 5 contratações para esse Mundial e para o restante da temporada. Caio Pantaleão, Montoro, o goleiro, né? O Lor, o Joaquim Correia, o Arthur Cabral, todos esses reforços na janela para o Mundial. Então, assim, cara, é um time do Renato Paiva que vem evoluindo. Tiveram vários treinamentos essa semana lá nos Estados Unidos. Tivemos treinamentos ali até de 3 horas, cara. Então, assim, tá treinando o time do Renato Paiva, tá evoluindo. Tem reforços que provavelmente devem começar no banco hoje. Eu não acredito que nenhum dos reforços que chegaram devem começar jogando. Eu acredito que por conta do entrosamento e tal. Então acho assim, por questões do entrosamento e tal, devem começar no banco de reservas. Inclusive, tem ali algumas dúvidas que eu até trouxe durante a semana. Será que ele vai com o Jair? Ou será que ele vai com o Pantaleão na zaga, que tem mais experiência? Cuiabano, Sante, Joaquim Correia, Igor Jesus junto com Arthur Cabral. Mas a informação do GE é de que a única dúvida que o Renato Paiva tem para hoje é se ele coloca o Savarino ou o Sante. Por quê? Porque o Savarino foi o último a chegar. Ele estava com a seleção da Venezuela. Então, segundo o GE, a única dúvida que o Renato Paiva tem para hoje é se ele coloca o Savarino como titular ou o Sante, porque o Savarino foi o último a chegar lá nos Estados Unidos. Então, na segunda parte do vídeo aí, eu trago a provável escalação do Botafogo. Falando um pouquinho do adversário do Seattle Sounders, a equipe comandada pelo técnico Brian Schmitz, nome difícil do técnico aí do Seattle Sounders, está nessa competição na Copa do Mundo de Clubes por ter sido campeão da CONCACAF 2022 e tem assim, cara, suas valias. Ontem eu tava vendo o Inter Miami jogando e ficou aquela pergunta, né? Ficou aquela dúvida. Será que o Seattle é melhor ou pior do que o Inter Miami? Porque o time do Messi, com todo respeito ao Messi, fez até um segundo tempo interessante, mas a gente vê que o time do Messi, né, não é tão lá aquelas coisas. A equipe lá do Egito, Al Ahly, teve chances de ganhar. No segundo tempo, sim, melhorou o time do Messi, mas ficou aquela pergunta, né? O Inter Miami é melhor do que o Seattle? Porque se o Inter Miami é melhor do que o Seattle, o Botafogo hoje tem grandes chances de fazer um bom resultado, porque eu acredito que se o Botafogo jogar o futebol que sabe, a qualidade que o Botafogo tem, com certeza se o Seattle Sounders for pior do que aquele time do Messi, eu tenho certeza que temos grandes chances de fazer um excelente resultado hoje. Falando um pouquinho deles, do Seattle, é um time ali de toques rápidos, geralmente centralizado para abrir pelos laterais e jogarem bola na área. Basicamente é isso. O Seattle, ele prefere toques rápidos e curtos, centralizado, abre a bola para os laterais cruzarem dentro da área. Então, cara, é um time que não marca muita pressão,
aquela pressão, aquela para roubar a bola, né? Aquela pressão pós-perda. Então o Botafogo vai ter espaço. Então tem uma zaga também muito exposta. É um time realmente que tem grande chance, o Botafogo hoje até mesmo, de fazer um excelente resultado. Tem ali o reencontro com o João Paulo Toquinha. Tem um jogador ali muito interessante que é o Pedro de la Vega, o ponta. Tem o Jesus Ferreira também. Jogadores interessantes aqui, mas o Botafogo é sim tecnicamente superior, até mesmo na parte física, nas questões técnicas. Então a gente espera hoje um Botafogo com intensidade, o Botafogo, as chances que tiver a fazer os gols e matar logo essa partida. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí eu vou trazer pra vocês aonde assistir o jogo, falar da arbitragem e do provável Botafogo. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje é jogo na Globo, apita o jogo de hoje, o árbitro Glenn Nyberg, da Suécia, tá bom? E a provável escalação do Botafogo para o jogo de hoje, como eu trouxe na primeira parte do vídeo, a única dúvida nesse momento, Savarino ou Santi como titular. O Botafogo deverá entrar em campo hoje com a seguinte escalação: goleiro John, Vitinho, Jair Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Arthur, Savarino ou Santi, e na ponta esquerda ele mantém o cuiabano e o centroavante Igor Jesus. Então é o time que vem jogando, é o time que vem entrosado. Lembrando que o Botafogo tem vários jogadores de qualidade hoje no banco de reservas, reforços que chegaram. Então vamos ver aí se realmente vai ser isso para essa partida de hoje, e vamos em busca aí da primeira vitória e vamos sonhar sim, acreditar que dá. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo, boa sorte pro Fogão, boa sorte pro nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.